O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e partiu os pães, e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começaria a breve reflexão pela última frase que o evangelista Marcos fala. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Se olharmos este mesmo episódio contado pelo evangelista Lucas, coloca um pormenor muito importante. Ele diz que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Podemos dizer, sem nenhuma fantasia, que quem comeu foram mais de 10.000 pessoas. Olha o grande poder de Deus. E o milagre acontece ao entardecer, não na hora do almoço, mas já quase ao término do dia. Estas pessoas, atraídas pela pessoa de Jesus, não tinham levado consigo nem um lanchezinho, nem nada. Nunca teriam imaginado de ouvir a palavra de Jesus sem, diríamos em termos de hoje, sem olhar pelo relógio. Exatamente uma atitude bem diferente da nossa. Quando nós viajamos, ai de nós, se falta o trocado para o lanche, e nas paradas de ônibus, e ligamos por telefone, vamos chegar nesta hora para cá e para lá. Estas pessoas não fizeram nada disso. Interessante quando Jesus fala para os seus apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Como? Não tinha nenhuma padaria, não tinha nada. Por que Jesus fala para os apóstolos: dai-lhe vós mesmos de comer? Tem uma finalidade, porque cada um de nós pode ser o
mais pobre do mundo tem uma riqueza dentro de si. A riqueza da caridade, a riqueza do amor para com o próximo. Preparando esta breve meditação, pensava numa página do Catecismo, onde Jesus ensina, através do magistério da Igreja, a ser pessoas capazes de dar aos outros. Quais são as 7 obras de misericórdia chamada espiritual? Dar bons conselhos. Não precisa ter o dom dos milagres para isso. Instruir os menos esclarecidos. Corrigir os que erram. Confortar os aflitos. Suportar a fraqueza do próximo. Perdoar as ofensas. Rezar pelos vivos e pelos mortos. É o catecismo, gente. E para cumprir estas obras de misericórdia espiritual, não precisa ter o dom de poder fazer os milagres. O nosso estilo de vida, em poucas palavras, o nosso exemplo dentro da nossa família é a aula mais importante que nós podemos dar para nossos esposos, esposa, para os nossos filhos. Como é belo ver aquela família unida, aquela família que vive com o santo temor de Deus, aquela família onde a palavra de Jesus gera uma consequência extraordinária, porque somos capazes todos de colocar em prática as virtudes cristãs. Às vezes nós pensamos nas coisas grandiosas. Olha, Jesus, é claro, como Deus, operou tantos milagres. A título de curiosidade, e bom, São João fala, se quiséssemos colocar por escrito todos os milagres que Jesus fez, não seriam suficientes as bibliotecas do mundo para conter o relato. Só que, analisando os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão registrados 36 milagres, divididos em 2 categorias, 24 e 12. 24 milagres a respeito de pessoas doentes. E 12, quando Jesus supera as forças da natureza, como no Evangelho de hoje. Multiplica o pão, transforma a água em vinho. E olha que a multiplicação do pão e do peixe não foi única. Numa outra oportunidade, está no Evangelho, eram 4.000 pessoas que comeram. Jesus que caminha em cima das águas, que acalma o vento, acalma o mar, etc. Porém, já podemos dizer que a grande preferência de Jesus foram e serão sempre as pessoas doentes. Hoje nós queremos dizer a Jesus obrigado, porque somos nós também chamados a dar de comer aos outros, com o nosso estilo de vida, com as responsabilidades de cada um. Não custa nada oferecer um copo de água, não custa nada fazer um sorriso para uma criança. Lembrava esta manhã cedo, preparando esta breve meditação, um momento que me marcou. Quando, anos atrás, entrei numa cadeia para visitar os detentos. E era meu costume, fazia isso quase todos os domingos à tarde. Na hora de sair da cadeia, apertar a mão de todos. Um dia, era um domingo, na hora que apertei a mão a um jovem preso, ele me puxou um pouquinho de lado e veja só a frase que ele me disse aqui. Padre, faz 11 meses que eu estou preso, jogado de uma cadeia para outra. E nesta semana me trouxeram para cá, porque aqui também aprontei uma. Padre, em 11 meses
que estou preso, a primeira pessoa que me aperta a mão é o Senhor. Vejam só, meus amigos, deve ter sido o melhor domingo por este jovem. O padre não foi lá para libertá-lo, não era esta a minha finalidade. Mas olha como importante um gesto de caridade, um aperto de mão. E hoje Jesus diz, continue fazendo assim. Continue dando bons conselhos. Continue instruindo as pessoas menos esclarecidas. Procure perdoar as ofensas. Possa também você entender como é importante corrigir um erro. Não só criticar o erro, mas vamos corrigi-lo com a nossa palavra, com o nosso estilo de vida. Vamos também suportar a fraqueza do próximo. Vamos nós também rezar pelos vivos e pelos mortos. Gente, são as grandes virtudes que acompanham o nosso dia a dia. E naturalmente, como nós sabemos pelo catecismo, as 7 obras de misericórdia espiritual são acompanhadas também pelas obras de misericórdia corporal. Dar de comer, dar de beber, vestir os nus, hospedar os romeiros, visitar os doentes, os presos, remir os cativos dos vícios e sepultar os mortos. Gente, é uma página belíssima da nossa catequese, que mostra como é importante sermos pessoas coerentes, capazes de dizer o nosso sim para Deus, que nos chama a sermos hoje melhores e diferentes de ontem. E aí sim, quando Jesus dirá para cada um de nós, e diz isso todos os dias, dai-lhe vós mesmos de comer. Não nos olharemos na cara para dizer não temos nada, porque temos tantos valores dentro de nós, com os quais manifestamos a beleza do nosso credo profissional. Não somos como os reis magos, hoje é o dia deles. Pena, aceitamos as disposições eclesiásticas, mas o dia dos reis magos, no mundo inteiro, é feriado hoje. Aqui nós comemoramos de anteontem, mas no mundo inteiro é hoje. E não temos ouro, nem incenso, nem mirra, mas temos o coração. Os reis magos enfrentaram uma longa viagem de 2 anos para chegar a reconhecer no pequeno Jesus o Rei, o Deus e o homem. A mais bela identidade da presença de Jesus entre nós. Procuremos, meus amigos, hoje sermos nós também reis magos. Não precisa ter uma coroa para dizer que somos reis. Precisa somente a boa vontade de dar um testemunho em tudo que nós acreditamos para a maior glória a Deus e para ajudar cada vez mais os nossos irmãos. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.